E aí, Elcia, tudo certo? Ah, que bom. Como é que você está? Tudo Vai certo, ser Nath. leituras de tudo? Pois é, estamos aqui, né, vivendo um dia de cada vez, né? Um dia Com de cada todas vez, porque essas. não tá fácil. A Rosilda chegou por aí também. É, Não está tem sendo nova chegando. fácil, nós estamos trabalhando muito nesse momento, né? Tanto para ajudar os empresários a sobreviverem, né, a esse momento, quanto para a tomada de decisões em relação às funcionárias. E a gente conversou antes para a gente falar, né, um pouco mais sobre a SMP 927, que já Isso. tem MP 928, que revogou o artigo 18, né, da 927. É, o polêmico artigo 18, né? Bem tenso. Eu estava fazendo a live no momento que o presidente anunciou no Twitter, né, que Estava fazendo live no momento que ele revogou. no momento que ele revogou. Acontece, tá? As Vamos. coisas estão acontecendo muito rápido, né? E às vezes até isso, né? A 927 acabou de ser publicada e já várias ações a partir dela e já tem a 928, né? Já revogou, enfim, tá tudo acontecendo muito rápido, né? Muito rápido. E a gente está tendo que se atualizar também na mesma velocidade, porque quando sai essa medida provisória, os clientes já ficam atentos através Das das mídias, né? mídias. Mídia televisiva principalmente, né? Exato, eu não assisto mais televisão, eu não assisto mais jornal nenhum, eu não dá mais, sabe? Eu não aguento mais. É muita notícia ruim. E a gente já tá tão pesado de tanta coisa que a gente tá tendo que carregar e eu ainda a escutar notícia ruim não dá. Pra mim não dá, eu já não assisto mais jornal, não. Já aqui em casa Ah, já que, tá banido. que bom. Também, né, Nath, você mora na floresta, né? Então não precisa de jornal, não tem. Mas enfim, Então, eu assisto o jornal, a mídia realmente está falando muito e assim, a gente tem mesmo que fazer um filtro, porque o jornal está sendo só coisa ruim mesmo, tá bem complicado. Mas também, assim, a gente precisa saber o que está acontecendo, né? Acho que ficar sem assistir televisão é uma medida que eu ainda não consigo tomar, mas admiro quem consegue, acho que é válido. Eu ainda não consigo, mas eu já reduzi bastante, assim, mas acaba aqui na minha casa, por causa das crianças, a televisão acaba ficando ligada o tempo inteiro. Por causa deles nada, por causa da gente mesmo, porque fica na Globo, né? E a gente fica vendo lá aquilo tudo que passa o tempo inteiro, então... Mas tem que começar a filtrar isso mesmo. e assim, é importante que a gente vá para a fonte das notícias, tá? E por isso que a gente decidiu fazer essa live também, porque aí a gente vai debater um pouco mais sobre a MP 927, que ela já está sendo muito falada, está sendo muito debatida. Mas sempre é bom a gente olhar a visão dos contadores, né? Dar um novo ar, um novo olhar, né? Sobre essa MP, né, Elcia? Sim, ela é nova, né? Chegou, mas já chegou arrasando, né? Então, assim, tem muita dúvida, teve muitas mudanças, né? Então, vamos tentar abordar um pouco dessas mudanças, pelo menos o principal, né, da MP, para a gente falar um pouquinho, para esclarecer aí nossos seguidores. Exatamente. Que é muita pergunta mesmo que a gente recebe, né? Sim, Ah, eu vou. Primeiro, gente, acho que, Nath, acho que você já já é tão conhecida que quase que nem precisa se apresentar, né? Deixa eu pelo menos dizer quem sou eu, para a gente começar. Então, pessoal, para quem chegou agora, enfim, eu sou a Elcia, sou contadora, atuo aqui na cidade de Lusiânia, Goiás e Brasília DF. Hoje a gente atende de forma nacional, né, Nath? Então, assim, mas a minha empresa, fisicamente, ela está localizada em Brasília e em Goiás. E estamos aí trabalhando de forma digital, tentando buscar esclarecer, ajudar os empresários nessa missão que é administrar seu negócio e ainda mais agora, passando por esse momento de tanta dificuldade, né? exatamente. Então, e essa é a Nath, gente, que dispensa apresentações, mas vamos lá, Não, Nath. tem como me apresentar, né? Que sou a Natália, eu falo pelo canal Uma Contabilidade. E aqui eu tento agregar um pouco da parte do departamento pessoal e um pouco de empreendedorismo contábil. Tento ajudar as crianças. É isso. Então, vamos Vamos lá, lá.
Nath, eu separei aqui algumas perguntas assim que gerou dúvida, que ficou um pouco confuso e vou colocar algumas coisas. Se você vai me dando seu ponto de vista e se tiver alguma outra coisa que você acha interessante também, fique à vontade, tá? Tá. Então, logo no artigo 2º da SMP, ela trouxe a questão do acordo entre o funcionário e o empregador. Isso hoje dispensa a anuência de sindicato, certo, Nath? Pode fazer certo. o acordo ser feito Pode entre fazer as partes. Acordo entre empregado e empregador. E não precisa ser com todo mundo, pode ser um acordo individual, tá? Ah, tá. Essa parte é bem interessante. Não precisa ser um acordo que seja para todos os funcionários, não. Sim. É um acordo individual. De acordo com a situação de cada um, né? Exatamente. Até porque, como é uma medida em função da situação que nós estamos vivendo, por exemplo, na empresa pode ter uma pessoa que está no grupo de risco, mas pode ter outras que não, né? Então, não dá para adotar o mesmo acordo padrão, né? Bem interessante. Exatamente. Essa parte. Ela também, nessa medida também, ela liberou a questão do teletrabalho, que até então no Brasil era uma questão ainda é uma questão polêmica, né? Que a gente não sabe como é que vai ficar isso depois. Tá. Eu acho assim, Elsa, é mais pra gente que trabalha em escritório, tá? Sim. Porque o pessoal que trabalha com tecnologia em geral. Logista. Não, e tecnologia em geral, eles já estão acostumados a trabalhar remotamente. Já estão acostumados a fazer o teletrabalho, entendeu? Então, para eles é uma coisa mais leve. Mas a gente é acostumada a ir para o escritório, ter um lugar lá, é aquela coisa mais séria, mais rígida, sabe? Então, meio que o brasileiro ele não sabe se comportar num momento de teletrabalho. Porque momento de teletrabalho é trabalho, gente. Não é porque eu estou em casa trabalhando que eu vou ficar assistindo televisão ou vou ficar brincando, enfim. É o momento, o horário de trabalho, é o horário de trabalho, e todo mundo tem que entender isso. E aí é que pesa muitas vezes, porque nem todo mundo consegue esse respeito dentro de casa. Acha que você está naquele momento trabalhando e não está trabalhando. Você está no computador brincando, está no computador jogando, está no computador... Então, eu acho que é mais isso, sabe, da dispersão em casa, que pode ser às vezes muito maior. Mas eu ainda digo que muitos escritórios de contabilidade, nesse momento, eles estão vendo que dá sim para trabalhar de casa, sabe? Que dá sim para fazer home office com alguns funcionários. E eu acho que isso vai ser uma virada de chave em alguns escritórios, tá? Sim. Mas voltando para a MP. Não, mas na MP, né? Até porque a MP trouxe essa questão do teletrabalho. O que você acha com relação aos escritórios, por exemplo? Porque, como você falou, o pessoal da tecnologia realmente já está muito acostumado, né, ao teletrabalho. Aí nós temos também, enfim, para escritórios em geral, grande parte da parte administrativa de escritório, seja de contabilidade, advocacia, arquitetura, muita coisa dá para se fazer de forma de home office, né? Não precisa você estar ali dentro da empresa fazendo. Só que a mentalidade do empresário ainda não está dessa forma, né? Nem todos os empresários. Então, vamos lá. O que essa MP ela trouxe? Ela estendeu o teletrabalho para estagiários e menores aprendizes, que estagiários não podem, até porque o teletrabalho ele é para CLT e o estagiário ele tem a lei própria. Mas essa MP ela conseguiu estender para estagiário e menor aprendiz, tá? E também o estagiário ele precisa ter alguém, né? O pessoal perguntou, Natália, por que o estagiário não pode fazer teletrabalho? Porque o estagiário ele precisa de um tutor, o estagiário precisa de alguém que ensine a ele, apesar das pessoas procurarem estagiários com experiências, mas o estagiário ele precisa de alguém que ensine ele. Logo, o teletrabalho não é tão recomendado, mas é importante estar junto. Mas a MP ela estendeu para os estagiários e menores aprendizes. E em relação ao computador, por exemplo, né? Se eu não tiver um equipamento em casa. Exato. Se eu não tiver um equipamento em casa, como é que eu posso fazer? A empresa, ela faz um contratozinho de comodato
e ela empresta o material da empresa. Você pode levar todo o material da empresa que você precisa para trabalhar e vai trabalhar em casa. E aí é emprestado, então tem que ter todo o cuidado, porque aquele material é da empresa, né? Não é dela. Sim. E depois eles devolvem. Tipo, tem empresas que dão celulares e tudo para a pessoa trabalhar, e tudo isso em forma de comodato. E aí agora o teletrabalho, ele na MP ela colocou isso também. E a gente pode avisar ao empregado, né? O empregador, ele vai avisar o empregado 48 horas antes disso acontecer. Sim. Por meio eletrônico ou por meio manual. E então, quer dizer, ele pode enviar um e-mail para o trabalhador e dizer que daqui a 48 horas ele vai começar a trabalhar por teletrabalho, tá? Não precisa tempo tão longo. De certa forma, simplificou, né, Nath? O que já vinha acontecendo. Deixa eu fazer mais simples para poder... Isso, já acontece em algumas empresas. Acontecia. As empresas que tinham o perfil, que conseguia trabalhar em teletrabalho, elas já faziam isso, né? Só que não tinha, digamos assim, uma regulamentação. É uma coisa ainda meio, como é que se diz? Novidade no Brasil, né? Apesar de não ser tão novidade assim, né? Que a gente sabe que não é. Mas falando de lei, né? As pessoas ainda têm meio dificuldade, né, com a tecnologia. Muitos escritórios não estavam preparados para mandar os funcionários a teletrabalho, porque não tinha como trabalhar remotamente. Para trabalhar via TeamViewer, tem um computador ligado na empresa, será que esse computador vai sustentar tanto tempo ligado? Então, não tinha condições. Então, agora eles começaram a pensar diferente, né? Virou uma chave realmente aí, que talvez seja muito boa. Sim. Acho que vai ser muito bom. Só antes da gente seguir para a MP, deixa eu só te perguntar uma coisa. Como que você vê a questão das empresas contábeis que não estavam preparadas para isso? Pergunto porque a gente tem muitos contadores, né, seguindo a gente, e a gente sabe que já tem muitos escritórios na virada, nessa pegada digital, mas também tem muitos que são 100% tradicional. E o que é que você acha com essas pessoas agora, com esse mercado? Caramba, tem alguns aqui que trabalham em escritórios bem tradicionais que eles não liberaram. Quer dizer, tiveram que liberar porque teve o decreto aqui, né, do estado mandando ficar tudo. E aí eles estão bem citados. Tem gente mandando DEFI zerada, mandando RAI zerada para poder retificar depois, porque não tem as informações, não consegue as informações das empresas, porque não tem mais nuvens. E agora, nesse momento, o empresário ele não consegue adaptar, né? O contador lá, responsável, ele não consegue adaptar. Oi? Sim, até porque a adaptação, adaptar o teletrabalho, pegar o computador e montar é simples, mas para você colocar todo o aparato que precisa, né? Não tem o servidor em nuvem, não tem várias coisas. Então, não é só montar o computador, né? Está sendo bem complicado para muitas pessoas que não tem, por exemplo, um sistema que acesse na nuvem, só o servidor local, e tudo isso está sendo bem desafiador mesmo, sabe? Sim. Mas vamos todos sobreviver, né? Cada um à sua maneira, vendo como é que se adequa, né? Mas vai passar. Vai. Nath, a MP também trouxe muitas mudanças com relação às férias, né? E aí, agora, antes, por exemplo, a antecipação de férias não era permitido, né? Da forma que é hoje, então, depois da MP, né? Vamos lá. A MP, ela mudou as férias. No caso, a gente só poderia fazer férias para quem não tinha um período concessivo completo em meio às férias coletivas. E quando a gente dava as férias coletivas, o período concessivo do empregado, ele mudava, tá? Mudava não, ele muda. Ainda não morreu, isso não, isso acontece. E a MP, ela conseguiu que a gente desse férias individuais para quem não tem o período concessivo completo. Então, eu tenho funcionários que não têm o período concessivo, ele só trabalhou 6 meses na empresa e eu consigo dar hoje a ele 30 dias de férias completos. E outra coisa que ela mudou é que eu posso avisar agora 48 horas antes, não mais 30 dias antes, né? E aí dá uma ajuda, porque se a pessoa já está com o comércio fechado, não tem como não dar
essas férias, né? Sim, Antes sim. disso, a gente já estava dando férias, mesmo sem os 30 dias. Sim, na prática Como eu já digo, vinha acontecendo, né? Como eu digo aos meus alunos, essas coisas só acontecem lá em Recife. Lá aqui, eu tenho certeza que não acontece. Aí não acontece essas coisas. Eu digo a eles direto. Então, eles deram, né? Eles colocaram pra gente, né? Oficializaram que já estava acontecendo. E outra coisa é que as férias elas vão poder ser pagas no 5º dia útil subsequente ao mês que sai das férias. Por exemplo, se saiu agora em março, pode pagar até o 5º dia útil do mês de abril. Saindo em abril, pode pagar até o 5º dia útil, como se fosse um salário. E o que antes, né, era antecipado, né? 2 dias antes, 2 dias antes. E um terço eu consigo fazer o pagamento até dia 20 de dezembro de 2020. Então dá um fôlego para o fluxo de caixa do empregador, né? Então eu tenho algumas empresas colocando alguns funcionários de férias e outros não, assim, para poder tentar manter a empresa, porque tem alguns que são serviços essenciais, então eles vão ter que estar funcionando realmente, né? Mas outros eles dão férias para todos os funcionários. E a diferença das férias coletivas também foi que as férias coletivas elas poderiam ser concedidas 48 horas antes. Não precisaria enviar ao sindicato o comunicado, que férias coletivas 15 dias antes a gente comunica na empresa, deixa comunicado em todos os locais da empresa que vai haver férias coletivas e ainda comunica ao Ministério da Economia e ao sindicato. E ele desobrigou isso. Que você pode comunicar 48 horas antes e dar férias coletivas. Qual a diferença, né, das férias coletivas e das férias individuais? No meu entendimento, tá, gente? No meu entendimento, eles falaram que em férias individuais eu consigo fazer esse pagamento no 5º dia útil e fazer o pagamento de um terço até o dia 20 de dezembro. Nas férias coletivas, no artigo ele não diz exatamente isso, mas as pessoas estão colocando que porém, eu entendo que não. Mas né, de cada um. E outra coisa que o pessoal dava no lugar das férias, para quem não tinha período concessivo completo, era o... Ai, agora fugiu o nome do negócio. Meu Deus. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Férias. Enfim, era como se fosse pagar a folha de 30 dias. Aí, a partir de 31 dias, ele perde Não, ele perde o direito de... Ai, meu Deus. A reposição remunerada não, agora esqueci. Juro que eu esqueci. Enfim. Sim, a partir de... Eu estava falando com a Letícia ontem. Você paga o salário dele, ele em casa, só que a partir de 31 dias ele perde o direito a férias. Então, quem não tinha período concessivo, ele recebia esse abono remunerado e depois o empregador pagaria um terço, para não mudar o período concessivo de férias deles também, tá? Então teve muita mudança em relação às férias para poder dar um fôlego e não haver demissão, né, gente? Porque o mais importante é isso, é tentar segurar ao máximo os desempregos. Até porque se começar a ter as demissões, né, assim, começar, na verdade, já começou, porque nem todo mundo consegue segurar, né? Mas isso o mesmo, possível, melhor. Obrigada, viu, meu amor? Alguém deu um socorro aqui. Deu. Aí, tipo, o que é que a gente tá fazendo hoje, né? Eu já comecei a fazer, eu já fiz muitas férias. Nossa, eu já fiz férias, eu acho que de mais de 50 pessoas, acho muito mais. E aí, o que é que acontece? Eu tô pegando nas férias, no comunicado de férias, eu escrevo a MP, tá? E escrevo o artigo, escrevo tudo que a MP falou e coloco lá na observação, que foi devido ao Covid, eu faço o aviso de férias todo bonitinho, né? Informando que será pra quê? Porque, como eu sempre falo, não adianta a gente só fazer. A gente tem que fazer, como disse Rondinelli, fazer certo e provar que fez. Sim. E então a gente tem que deixar tudo arrumadinho, porque isso daqui a um tempo o pessoal vai falar, mas vai esquecer o que foi que aconteceu. E a gente tem que estar preparado, né, juridicamente falando,
Sim, sim. para tudo que vai acontecer com a gente. Até porque, né, Nath, se hoje a gente tem tudo na mão para fazer, quanto mais completo e mais explicado a gente deixar isso, melhor para que a gente não venha ter problema daqui a um ano, sei lá, daqui a algum tempo vir a ter problema, né? Então, até porque a Exatamente. memória é curta, depois todo mundo esquece. E assim, tem muita coisa, né? Muita coisa acontecendo ao mesmo Sim, tempo. Então, sim. É ao uma- mesmo tempo que eu tô fazendo um monte de férias, um monte de coisa, eu fico com medo da minha mãe que sai para trabalhar todo dia. Eu Sim. tenho medo de pegar, enfim, N coisas, Uhum. ainda tem que ajudar o empresário a ficar bem e tudo mais. Então, o Sim. psicológico da gente já tá meio frouxo. Sim. Não tem como manter a sanidade, né, o tempo Não inteiro. A gente dá, vai gente. ficando Depois você já disse meio. que eu preciso de férias. Não, não só você, Nath, a situação é muito complicada mesmo, assim, e a gente ainda tem esse ponto que você acabou de falar, que é delicado, porque a gente ainda tem também que passar segurança para outra pessoa, né? Hoje eu estava Exatamente. conversando com uma outra colega contadora também, e a gente estava fazendo a reflexão que, nesse momento, assim como lá tem os médicos que estão aí lutando para salvar vidas, para encontrar uma vacina, para encontrar coisas, e mesmo assim algumas pessoas vão morrer, outras não. Eles estão lutando contra o tempo, né? Aí, por outro lado, na parte econômica, nós também, digamos assim, somos os médicos das empresas. Nós estamos também Exatamente. lutando contra o tempo para evitar que empresas simplesmente morram. Por quê? A gente não sabe quanto tempo que vai durar isso. A economia está sendo afetada e vai ser afetada cada vez mais. Os comércios fechados, então é meio que a hora de nós, contadores, assim, estarmos ali ao lado do empresário para tentar Ser de ajudar ele a verdade passar por construtivo, né? isso. É. Só que aí a gente tem o lado da gente de emocional também, que é o que você falou. A gente também tá com medo de sair na rua, a gente também tem familiar idoso, criança, tem familiar que trabalha na saúde, que você também tem. Assim, é uma sequência de coisas, né? Então, Exatamente. é um desafio mesmo a gente manter a sanidade nesse momento. Mas vai dar Vamos certo. lá, seguimos fortes. Firmes. Nath, deixa eu te propor uma coisa. Vamos dar uma olhadinha nas perguntas, porque eu tô achando que Bora. Eu já tô tem algumas que falando senão vai muito, né? subir. Não, não, a gente vai continuar. Só porque senão elas Vamos vão lá. subir demais e depois vai ficar mais difícil. É, Vamos. sobre qual o mínimo de dias de gozo de férias, caso antecipe, né? O mínimo são 5 dias, igual estava já na reforma trabalhista. A reforma trabalhista, ela diz que o mínimo é 5 dias, e que ela fala em divisão, tá? Então, no mínimo é 5 Uhum. dias, e um dos 3 períodos, que ela pode ser dividida em até em 3, tem que ser no mínimo de 14 dias, tá? Então, mínimo de férias, 5 5 dias. dias. Aí tem um aqui, existe uma ordem de prioridade para ser seguida? Existe. Se eu for Grupo. dar férias hoje e eu só tenho dinheiro em caixa para uma parte dos meus funcionários, a minha parte prioritária é as pessoas que estão em risco. Sempre a prioridade é o O grupo de grupo de risco. risco. Isso, pessoas que são mais idosas ou que têm problema de pulmão, diabetes, enfim. Esse grupo, ele é o primeiro a ser tirado das férias. E agora, sobre o 1/3, é obrigado a pagar na antecipação? Como eu falei, o 1/3 ele pode ser pago até dia 20 de Até dezembro de 2020. Até a segunda isso. parcela do 13º, Do do abono de 13º. Natal. Uhum. E precisamos pagar as férias conforme a CLT, também falei isso já. Não precisa. Pode ser pago até o 5º dia útil do mês subsequente ao mês das férias, tá? Uhum. Mês que gozou as férias. E tem aquela que pode ser até o dia 20, né? Você falou? Além do Dia 20, não, dia 20 de dezembro é o 1/3. Uhum, E o isso. E as férias 5º dia normal, do quinto mês dia. subsequente é as férias, tá? E as férias coletivas, é obrigado a comunicar os órgãos? Não tá Não. obrigado. A gente pode mandar as férias coletivas, só comunica 48 horas dentro da empresa, 48 horas antes, tá? Férias coletivas eu não preciso dar a empresa toda, eu posso dar para o departamento também, tá? Uhum.
Não preciso dar a todo mundo da empresa. Eu posso fazer um departamento de férias e outro não. Por exemplo, o administrativo pode estar de férias e o comercial está funcionando, porque o comercial eu preciso para funcionar a empresa. Então, eu posso dar férias para alguns e outros não. Uhum. Sobre aproveitamento de feriados, que ela também trouxe isso, né? Que a gente pode pegar os feriados e já ir compensando antes e fazer um acordo. Eu tenho, inclusive, no meu grupo do Telegram, já mandei vários modelinhos, tá, Elcia? De acordo de férias, de feriado, de declarações, de antecipação. Mandei um monte de modelos para ser usados agora na MP. Então, tá aqui na minha bio, é só entrar lá. Quem entrar agora consegue ver tudo, tá? Então, os feriados, eu fiz também lá, o modelinho tá lá, que a gente diz qual é o feriado que vai aproveitar, porque não são todos os feriados que a gente os religiosos não pode, né? Quer dizer, não pode não, né? Depende da concordância do funcionário, né? Isso, exatamente, porque tem algumas religiões que permitem ou não permitem, então ele depende da concordância do empregado. Sim. Então, mas setembro, esses feriados assim, consegue de boas, sabe? Antecipar. Então, mas aí precisa ter, né, a comunicação prévia também de 48 horas antes e tem que ser também formalizado por escrito, tá? Olha aí, o Anderson já viu e tá usando, tá vendo? Graças a Deus que está sendo válido pra galera. Sim. E então, é isso, tem que ser concordado com o empregado, alguns feriados e outros não, então vamos ver aí se alguém consegue, né? Porque tem empresa que abre realmente feriado, então vai valer a pena. Agora para abrir no feriado. Trabalha em shopping, realmente e tal. E em relação ao banco de horas, o banco de horas eu achei muito massa, porque como é que funcionava o banco de horas antes, tá? Então, o banco de horas antes eu tinha até 6 meses para compensar o banco de horas. Com a medida provisória, ele colocou para 18 meses para compensar o banco de horas. Então, quer dizer que era 6 meses, agora eu tenho 18 meses para compensar esse banco de horas. Sim. E quantas horas diárias? Isso que eu ia falar agora. Eu posso compensar até 2 horas diárias de igual a hora extra. Então, ao invés de fazer hora extra, eu iria compensar com banco de horas. Porque ele não pode ultrapassar 10 horas diárias. Eu tô falando 2 porque normalmente se trabalha 8 horas, mas tem alguns serviços que são 6, então pode fazer até um pouco mais, porque não pode ultrapassar de 10 horas, tá? E em relação ao domingo, por exemplo, domingo ele é dobrado. Então, se eu trabalhar no domingo, 1 hora 2. Sim, que é a hora extra 100%, né? Então, o banco de horas também vai descontar 100%. Horas aí também. Então, para algumas empresas pode ser vantajoso, quem já faz banco de horas. Às vezes a pessoa já tem um banco de horas positivo na empresa e pode fazer essa compensação nesse momento, né? Então, tem que ser analisado cada caso de cada empresa, né? Sim. E eu já falei também de um caso, né? Compensação da verdade. Falo muito, né, Elcia? Nossa, Nath, você fala super esclarecedora. Fala super bem, muito esclarecedora. Então, em relação à segurança do trabalho, né? Então, a segurança do trabalhador. Que foram dispensados também algumas... Isso. Alguns ASOS, né, que a gente fala, que é aquele exame de saúde ocupacional, taxa de saúde ocupacional. Isso. Para exame admissional e periódico, ele está suspenso. Então, no momento está suspenso. Porém, 60 dias após acabar, até 60 dias após acabar isso tudo, que eu prevejo que vai acabar logo, por favor. Nossa, assim, ó, amém, amém. Então, não, por exemplo, eu fiz uma admissão muito delicada. Deixa eu só terminar aqui que a gente fala. Só para concluir o raciocínio, então eu vou esquecer isso, porque eu sou assim. Se eu fiz uma admissão hoje, olha que maravilha, fiz a admissão no momento desse, né? Fiz uma admissão hoje e
eu não vou poder exigir do meu empregado fazer o exame admissional hoje, porque tá muito complicado. Então, ele tem, após acabar a crise, digamos que a crise acabe daqui a 2 dias, ela tem até 60 dias para fazer esse exame de admissional, tá? Então, prestar bem atenção e quando fizer a admissão, colocar esse artigo da MP que libera para a gente ter tudo escrito, tá, gente? Colocar isso no contrato de trabalho, porque isso é muito importante para a gente lembrar depois. Já o demissional, ele não foi. O que é que acontece? Eu posso aproveitar algum exame periódico que a empresa tenha feito nos últimos 180 dias e aí ele vai ficar válido, tá? Então, não é que o demissional eu tenho que fazer caso eu não tenha esse exame periódico de 180 dias ou o exame admissional tenha passado 180 dias. Mas o demissional... Que é um prazo bem razoável. É um prazo bem razoável, porque normalmente não vale esse tanto de tempo, né? Sim. Então, a gente tem que ficar de olho, né, nesses prazos para ser cumpridos e nesse caso vai dar tudo certo. Para mim, olha, eu tenho